Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando. Agora sim, vamos falar muito de Botafogo e São Paulo, né? Jogão desta próxima quarta-feira, também conhecida como amanhã. Gente, já pensando no jogo de volta, eu dei um alerta aqui ontem. Se você pensa em ir ao jogo do dia 25 no Morumbi, nesse momento que eu tô gravando, né? Tá começando já a abertura da venda de ingressos para quem é camisa 7. A tendência, tá? Não quero botar água no chope de ninguém, mas a tendência é que quem é plano glorioso e alvinegro conseguirá os ingressos, mas eu que sou plano preto tenho algumas chances, plano branco acho que as chances diminuem, tá? Mas isso é um achismo meu aqui, não tenho nenhuma informação, vozes da minha cabeça, né? Mas se você pretende ir ao jogo, fique ligado, fique sentado aí no computador, no celular, dando F5, enfim, porque os ingressos logo serão vendidos, né, pelo próprio site do Botafogo. Botafogo novamente adquiriu a carga total do setor visitante, setor Ouro Branco, portão 15A, que tem lá aquela inscrição Toninho Cerezo, né, homenagem aos jogadores ídolos são paulinos, enfim. Então o setor visitante do Morumbi para o jogo da semana que vem, o jogo de amanhã, né? Estamos com quase toda a lotação esgotada, as gratuidades já esgotaram, enfim, quase todos os setores já esgotados para esse grande desafio do Botafogo nas quartas de final da Liberta. Galera, queria agradecer também a moral que vocês deram no vídeo de ontem. Fiz um vídeo num modelo um pouquinho diferente do tradicional, né? Fiz ali uma análise das rodadas que faltam do Brasileiro, 12 jogos para o Botafogo, 12 jogos para o Palmeiras, que hoje são as equipes, né, que estão ali na ponta, né? Primeiro e segundo lugar na tabela, Botafogo 53 pontos, Palmeiras com 50, né? Ontem o jogo que faltava da rodada, o Internacional bateu o Cuiabá, era franco favorito, né? O Inter aí que também deu uma subida, né, na tabela. Mas quero agradecer de coração aí vocês estarem dando sempre aquela moral. Falar ainda um pouquinho do jogo de sábado, né? O Botafogo TV divulgou ontem, né? E como sempre vale muito a pena assistir, né, os bastidores da nossa vitória 2-1 sobre o Corinthians. E quero voltar também num tema, né, que eu passei ali meio batido, do uniforme, né? Muita gente elogiou o uniforme que o Botafogo atuou na segunda etapa, à la Juventus da Itália, né, La Vecchia Senhora, e que aliás, né, consta na história de que foi a inspiração para o uniforme do Botafogo, né, o uniforme da Juventus. E o Botafogo jogou, entrou um rabo aqui no vídeo. Acontece, gente, uma cauda, melhor dizendo, né, uma cauda. Então o Botafogo jogou com short branco para não confundir com o uniforme do Corinthians. O Corinthians acabou jogando todo de preto no segundo tempo e realmente o uniforme do Botafogo com short branco fica bacana, né? Fica bem bacana. Sou tradicional, sempre falo aqui, né? Quem me conhece, sou um cara old school, tradicional, gosto das tradições, que é o short preto, mas nesse caso até abriria uma exceção da seguinte forma: não que o Botafogo radicalmente mudasse para o short branco, até porque isso envolve estatuto, votação, né? Mas como muita gente falou, pô, o Botafogo devia adotar esse uniforme, eu acho que o Botafogo poderia jogar mais vezes, né, com o short branco. Claro que tem a ver também com o uniforme do adversário, né? Então acho assim que no sábado foi uma coisa ali específica, né, dos uniformes estarem muito parecidos no primeiro tempo, já que o uniforme 2 do Corinthians é um branco que não é branco, né? Na verdade, ele é mesclado com preto, então estava confuso realmente, né? Mas é isso. Sua opinião, comenta aqui embaixo. O que você acha do Botafogo short branco? É uma inovação, né? Ainda mais que a camisa atual da Reebok, ela pende ali para o branco, né? Ela tem a predominância do branco. Então realmente ficou bonito ali o conjunto com short branco, mas minha opinião é essa, quero ouvir de vocês, né? Que o Botafogo poderia jogar mais dessa forma, né? Não adotar o short branco, continuar com preto, mas fazer mais jogos ao ano aí, que ficou muito bonito. Na verdade, a camisa do Botafogo combina muito bem, né? Camisa mais linda do mundo. Galera, falei aqui de vendas para o jogo agora do dia 25.
as vendas para o jogo com o Grêmio já começaram, tá? O primeiro grupo que teve privilégio, digamos assim, foi o grupo Metrópolis, né? Que é o grupo que está levando o jogo lá para o Mané Garrincha, né? Então já tinha aberto no dia 13 as vendas e agora ontem iniciou-se a venda para o Camisa 7. Desde ontem à tarde, 2h30 da tarde, abriu para quem é Camisa 7. O Botafogo conseguiu, nesse acordo com o Grupo Metrópolis, que os sócios Camisa 7 tivessem o mesmo tipo de desconto que teriam se fosse o Newton Santos. Lembrando que esse jogo seria, né, um jogo de mando do Botafogo, se não fosse aquele acerto ali entre as diretorias de Botafogo e Grêmio. Agora, se você é de Brasília, região, Goiânia, cidades satélites e não é Camisa 7, tá? Fique atento, público geral. As vendas começam amanhã às 2h30 da tarde para esse jogo no Mané Garrincha, né? A sequência do Botafogo, se vocês repararem, vai ser contra tricolores, né? É uma sequência aí de 4 jogos contra tricolores, que é justamente o jogo de amanhã contra o São Paulo, Fluminense no sábado no Maracanã, depois o jogo de volta contra o São Paulo e Grêmio no Mané Garrincha. Então, 4 tricolores aí no nosso caminho, e se o Botafogo conseguir aí, digamos, 3 vitórias e um empate, por exemplo, certamente seguiremos aí muito firmes e fortes na Libertadores e no Brasileirão, beleza? Galera, Damian Soares, ainda esse assunto? Não, agora acho que está encerrado o assunto. Finalmente, o ex-lateral do Botafogo, né, o uruguaio Damian Soares, El Zorro, foi apresentado lá no Peñarol, né? Vocês lembram que ele se negou, né, a viajar com o Botafogo para Salvador, ainda pela Copa do Brasil, causou todo aquele quiprocó. O Botafogo deu uma segurada também quando percebeu que não era exatamente problemas pessoais, né? O Damian Soares alegou isso à diretoria, mas tinha toda aquela questão dele estar cavando ali a saída justamente para o Peñarol. O Botafogo deu uma cozinhada no jogador, acho que fez muito bem. E um detalhe, né? O Damian Soares vai poder jogar o Campeonato Uruguaio, mas não a Libertadores, né? O Peñarol que pega agora o Flamengo, depois pode até cruzar o próprio caminho do Botafogo, o Peñarol, porque o Damian Soares seguiu na lista do Botafogo, da Libertadores, então com isso o Peñarol não consegue inscrevê-lo, né? No Fogão, o Damian Soares fez 33 jogos e 2 assistências, não chegou a balançar as redes, quer dizer, foi pior que o de Plácido, né? O de Plácido fez aquele golzinho contra o Bragantino ano passado, mas enfim, não vou nem desejar boa sorte, mas que o Damian Soares aí siga a sua carreira lá e também já é página virada. E vou falar o seguinte, galera, acabou sendo até melhor, que o Botafogo se reforçou para as laterais e Damian Soares ninguém lembra mais, essa que é a verdade, né? Saiu de uma forma feia e deixa para lá, né? Deixa para lá. Quem tá bem, pelo menos finalmente, né, atuou como titular, foi o Diego Hernandes lá no León, né? Na derrota do León para o Cruz Azul, que é um time também tradicional lá do México, por 2-1, o Diego Hernandes fez a primeira assistência, aliás, uma belíssima assistência, um passe bem longo, então a primeira assistência aí do Diego Hernandes, lembrando que ele está emprestado ao time mexicano, né? Então é legal aí ver que ele esteja agora sendo... Foi o segundo ou terceiro jogo lá do Apertura do México, e aí finalmente ele agora como titular, tinha entrado nas outras partidas, né? E aí agora apareceu como titular e deu essa primeira assistência. Pessoal, a Conmebol multou o Botafogo naquele episódio ali, lamentável para dizer o mínimo, né? Em que um torcedor, ainda no jogo de ida contra o Palmeiras, fez gestos racistas, provocações à torcida do Palmeiras ali, imitando macaco, aquele assunto chato, mas que tem que ser falado, né? Chato que eu digo pelo peso do assunto, né? Ainda em pleno 2024, um cidadão fazer esse tipo de coisa, né? Não tem desculpa, não tem nada. Ele já naturalmente foi banido do Newton Santos, né? Jogos do Botafogo, naturalmente, até porque hoje em dia tem a biometria facial, então é fácil de bloquear. Banido do plano Camisa 7, o Botafogo já fez o que tinha que fazer e ele ainda perdeu o emprego que ele tinha na prefeitura de Maricá, né? Então realmente que isso sirva aí para o torcedor refletir, se é que é possível, né? Para o marmanjo que achou que era legal fazer um ato desse que é absurdo e obviamente condenável, né? E um detalhe, a Conmebol puniu o Botafogo agora com 330 mil reais de multa, que deveria ser até o cidadão a pagar, né? Mas enfim,
E, galera, nunca é demais falar, por mais que eu saiba que a torcida do Botafogo não tem esse viés, né? Isso aí passa muito longe. O Botafogo vive fazendo campanhas antirracismo, a torcida do Botafogo vive... no último jogo mesmo contra o Corinthians, o mosaico 3D era um mosaico que valorizava justamente a mistura, né, de negro, mulato, branco, pardo, índio, oriental, enfim. O Botafogo sempre, a torcida do Botafogo tem muito, né, essa pegada, o que é maravilhoso, mas sempre tem um bobão, né, para destoar. Então, se o Botafogo voltar a ter algum problema em relação a isso, pode ter punição de Nilton Santos com portões fechados, né, entre outras coisas. Então, pelo amor de Deus, primeira coisa, se você vê alguém fazendo isso, além de repreender, né, porque pode prejudicar o Botafogo, denunciar na hora, né, chamar alguém e denunciar, porque o cidadão tem que ir preso, né, não tem conversa. Então, é exatamente isso. Caso haja outro episódio do tipo, o Botafogo pode ter jogos com portões fechados, né, ou então apenas metade da capacidade liberada. De qualquer maneira, seria uma punição aí, né, que o restante da torcida do Botafogo não merece. Então, pelo amor de Deus, que isso não se repita, né? E a Conmebol também solicitou o Botafogo que tenha uma mensagem agora de basta racismo, enfim, no próximo jogo. Que são campanhas, né? Para algumas coisas a Conmebol até se mexe, né? Para outras, a gente vê também, infelizmente, em estádios sul-americanos, fora do Brasil, acontecendo esses atos repetidamente, justamente porque não tem punição, ou então a punição é muito branda, né? Enfim, vamos nessa. Galera, videozinho mais curto hoje, queria fechar falando que ontem teve uma reunião importante no Nilton Santos, né? Para convidados, naturalmente. A SAF Botafogo realizou o seu encontro semestral, tá? Teve a presença do Durcésio, teve a presença do Tairo Arruda, Arthur Jorge, Júnior Santos e, claro, o boss, não poderia faltar, John Textor, através de videoconferência, né, no telão. O Textor esteve presente e é muito bacana, porque hoje a gente percebe bem o Botafogo é uma empresa, né, gerido como uma empresa e, portanto, tem esse tipo de evento, né, de ações típicos de uma grande empresa, né? Então, vou abrir aspas aqui para o Textor, que falou o seguinte: são 2, quase 3 anos que estou aqui no Botafogo. É um projeto extremamente gratificante na minha vida e o que eu pensava que seria apenas um projeto no mercado do futebol, isso é muito legal, galera, se tornou uma experiência revolucionária para mim. Penso que o ambiente corporativo aqui é especial. Todas as ideias que chegam são positivas e vêm com ambição. Não há nenhuma adversidade que não consigamos superar juntos. Esse é o sentimento que tenho da nossa família no Brasil, completou John Charles Textor. A reunião foi conduzida pelo CEO Tairo Arruda, tá? E pelo Departamento de Gente e Cultura. O Durcésio, presidente do Clube Social, como eu falei, esteve prestigiando também a atividade. E ao longo de todo o evento foram promovidas rodas de conversas sobre diferentes assuntos. A primeira teve o foco no esporte e contou com a participação dos atletas, né, Júnior Santos, né, claro, o nosso jacaré, representando o futebol, e também o Lucas Vertem e a Ana Sátila, né, remo e canoagem, né, respectivamente. Grandes atletas olímpicos do Botafogo. A Ana Sátila virou, né, uma figura carimbada nas Olimpíadas, né? Como ela participou ali toda hora, Ana Sátila competindo, e chegou muito perto, né? Tanto o Lucas como a Ana Sátila tiveram grande participação, mesmo sem conseguirem beliscar ali a medalha, mas foram muito bem. Então eles participaram também do encontro, foi muito bacana isso, né? E a segunda parte foi do painel, né, foi sobre o papel de um clube de futebol dentro do tema da responsabilidade social, né, para fechar sobre a questão das tendências do futebol e também da rede multiclubes, né, que o Botafogo, né, é uma rede multiclubes, né. Vou agora abrir aspas aqui para o CEO Tairo Arruda, né, lembrando, né, para quem não sabe, quem está desavisado, o Tairo Arruda foi um dos grandes responsáveis de trazer o Textor, apresentar o projeto da SAF Botafogo para o John Textor, né, e acabou ao longo do tempo aí se transformando no próprio CEO, né? O Botafogo buscava um CEO, né? Chegou um momento que o Textor falou: não, melhor você mesmo, Tairo, que já conhece tão bem a casa,
ficar nessa posição. Então vamos lá, aspas para Tairo Arruda. O tema desse semestre é a cultura. Todo mundo tem uma criação diferente, mas a gente deve compartilhar os mesmos valores, os mesmos princípios, respeitando a história e o DNA do Botafogo. Queremos criar a nossa cultura organizacional, quase não sai. A partir daí nós vamos trabalhar dia a dia para que ela seja enraizada em todas as áreas, para que todo mundo possa compartilhar esse sentimento de união e de pertencimento dentro do clube, declarou o CEO. Muito legal, ótima fala aí, e mais uma vez tem a ver até com o assunto anterior. Como eu falei, é um assunto pesado, questão de racismo, não tem espaço em nenhum lugar da sociedade, muito menos dentro do Botafogo, que está sempre muito preocupado com essas questões todas sociais, culturais, enfim, e integração, né? Uma das coisas mais legais do futebol é justamente isso, que você está ali no estádio, sentado do lado, né, compartilhando o seu amor pelo Botafogo, né, e com pessoas de credos diferentes, classes sociais diferentes, né, todos ali, naquele momento, iguais, né, vestindo a camisa do Fogão. É essa a mensagem que fica, né, galera? Então é isso, pessoal. Deixa eu fechar aqui, eu já ia até esquecendo, só falar rapidamente do São Paulo, né, nosso adversário, para não deixar de falar aqui do São Paulo, já, que a gente já está começando a ficar na pilha, né, do jogo. O São Paulo ele deve ter 2 desfalques, tá? O Rodrigo Nestor, bom jogador, e o Lisieiro, tá? Então, deixa eu aqui até aproveitar o Fogão Net, que está aberto, para falar a provável escalação, segundo o GE, do nosso adversário, né? O time dirigido pelo Luiz Zubeldia. O Rafael, goleiro, depois o Rafinha, né? Veterano, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas Moura, jogador perigoso, né? Wellington Rato, Caleri e Luciano, podendo no lugar do Luciano entrar o William Gomes. Esse deve ser o São Paulo aí para o confronto de amanhã, né? E estamos todos aí ansiosos. Se vocês quiserem começar também já a palpitar, né? O mais importante desse jogo de amanhã é a mesma fala que a gente já fazia antes do jogo com o Palmeiras no Newton Santos. O fundamental é o Botafogo vencer o São Paulo, né? Não vamos ficar pensando, tem que levar saldo, fazer 2 gols de diferença, 3 gols de diferença. Gente, o fundamental, claro que um empate não vai tirar o Botafogo da disputa, até mesmo uma derrota não tira, né? Mas o importante é a gente respeitar um adversário que é tricampeão da competição, né? Que está na busca aí do tetracampeonato. Não é uma equipe qualquer, né? Uma das grandes equipes do nosso futebol. Então que o Botafogo, jogando seu futebol, o seu grande futebol, o Botafogo tem condições sim de vencer o São Paulo, né? Nesses primeiros 90 minutos de um total de 180, para aí sim ir para o Morumbi, né? Se possível, como a gente fez lá no Allianz Parque, com aquela vantagem que acabou sendo fundamental em relação ao Palmeiras, né? Ter aquela vantagem do primeiro jogo. Beleza? Essa é a mensagem. Galera, senta o dedo no like. Se você não é inscrito, nunca te pedi nada, mentira, peço todo dia. Se inscreva no canal e apresente para os seus amigos, para o canal Botafogo Digital seguir crescendo. Tamo junto, aquele abraço. Tempinho chuvoso no Rio de Janeiro, nubladinho, né? É bom, é gostoso. Tamo junto, abraço, fogão pra cima!